Alô, pessoal. Continuando o nosso estudo de espectroscopia, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um exercício resolvido, chamo aqui de parte 1, vamos fazer outras partes, sobre elucidação estrutural. Nesse vídeo você aprenderá sobre elucidar a estrutura de um composto orgânico por meio da análise de seus espectros de ressonância magnética nuclear de hidrogênio e de carbono 13, associado à análise do espectro no infravermelho. O exercício é o 9.41 do Solomos, nosso livro-texto, 12ª edição. O exercício diz o seguinte: deduz a estrutura do composto que apresenta os seguintes espectros de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, de carbono 13 e no infravermelho. Use letras para relacionar os sinais de hidrogênio no espectro de RMN de hidrogênio e números para correlacionar os sinais de carbono no espectro de RMN de carbono 13. O espectro de massa deste composto mostra o sinal correspondente ao íon molecular em M/Z 148. Ao final, assinale todos os sinais dos espectros para a estrutura que você propôs. Então, aqui nós temos o espectro de RMN de hidrogênio, RMN de carbono 13 e RMN e o espectro no infravermelho. Você observa que esses sinais, na realidade, são sinais simulados. No próximo exercício que eu resolver com vocês, vou pegar espectros reais. Mas chama atenção, novamente, esse é o exercício 941 do nosso livro-texto, e nesse livro você encontra vários outros exercícios. Vamos fazer, então, a análise do espectro no infravermelho desse composto. Eu sempre marco 3000, tá? Nós temos sinais de estiramento, bandas de estiramento de CH, de CH3, CH2, CH de carbono alifático, 2.850, 2.900. Um pouco acima de 3.000, nós temos estiramento de CH de carbono sp2, e nós destacamos aqui uma banda em 1.703, observe o formato dela, a intensidade, uma banda muito intensa, e seu estiramento de carbonila. É possível observar ainda três bandas, 1608, 1576, 1462, correspondente a estiramento C-dupla-C de anel aromático, o que é consistente com essas bandas observadas aqui em cima. Nós observamos ainda esse dupleto, essas duas bandas, 2.872, 2.727, esse é típico de estiramento de CH de aldeído, intensidade aproximadamente igual, isso consistente com esse grupo, com essa banda de estiramentos de carbonila, e pela posição dela bastante reduzida, em torno de 1703, isso é uma sugestão de que essa carbonila deve estar conjugada, provavelmente com anel aromático. Existe uma série de outras bandas na região de impressão digital, nessa região de 600 a 900, bandas que vão poder dar uma indicação do padrão de substituição do anel aromático, mas mais detalhes sobre a interpretação desse tipo de espectro vocês podem encontrar em outros vídeos que nós já publicamos. Por ora, resumindo, nós temos que a análise desse espectro inicialmente nos revela que esse composto é aromático, ele tem uma parte alifática, como indicado por essas bandas aqui, tem um grupo carbonila, e esse grupo carbonila é de aldeído, tá certo? Pelo aparecimento dessas duas bandas de intensidade aproximadamente iguais. E o espectro de massa, só recordando, dá um íon molecular com massa 148. Então, por hora, basta que vocês, ao interpretar esse espectro, tirem essas informações principais, sem preocupar com interpretação detalhada do espectro. Existem outras bandas que, eventualmente, vocês poderão assinalar. Bom, novamente, recomendo que vejam os nossos outros vídeos já publicados. Passamos agora para a análise do espectro no infravermelho. Infelizmente, a resolução desse espectro não é muito boa, a qualidade não é boa, mas eu vou mostrar para vocês que é possível fazer uma interpretação. Claro que na vida real, quando você obtiver os seus próprios espectros, você fará ampliações de todas as regiões, mas enfim, eu vou fazer aqui um resumo de como você vai fazer a interpretação desse espectro.
Primeira coisa, nós já apresentamos isso nos vídeos sobre ressonância magnética nuclear, já postados, já publicados. Se você tiver alguma dúvida, retorne aqueles vídeos. Nós temos que observar quantos sinais o espectro apresenta. Outro parâmetro importante é a integral, ou seja, a medida da área de cada um desses sinais. Outro parâmetro é o deslocamento químico, que é um parâmetro importantíssimo, que aqui nós representamos pela letra delta. Você deve observar ainda a multiplicidade de cada um dos sinais, se é um sinal simples, se é um dupleto, se é um tripleto, um quarteto ou um multipleto. E você deve ainda, no caso de multipletos, no caso de espectros de primeira ordem, quando for possível, determinar os valores das constantes de acoplamento. Adianto para vocês que aqui não vai dar para determinar as constantes de acoplamento, mas eu vou apresentar para vocês os valores típicos, para que vocês já vão se acostumando com esses valores. Eu monto aqui para vocês uma tabela, eu sempre gosto de resolver esse problema, tá? Montando uma tabela, onde você vai atribuir uma letra para cada sinal. Nós vamos depois, para cada sinal, anotar aqui o deslocamento químico, a multiplicidade, quando for possível, o valor da constante de acoplamento, a integral, ou seja, a quantos hidrogênios correspondem cada um dos sinais, e no final nós fazemos aqui uma atribuição de cada sinal. Tá? Nós vamos ter aqui várias subestruturas. É importante que você se organize para resolver esse tipo de problema, sempre montando essa tabela. Eu já adianto para vocês aqui, eu coloco letras A para esse sinal, B para esse sinal, C para este sinal, D para este quarto sinal e E para aquele último sinal. Então, eu já completo essa tabela aqui com essas letras. Eu já estou começando a ficar com a resolução do problema bem organizada. Como nós vamos ter que tratar da atribuição dos deslocamentos químicos de cada um daqueles sinais, eu só recordo a vocês, tá? Só recordo a vocês que, no caso de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, a maior parte dos sinais aparecem de 0 a 12. Nós já discutimos isso em um dos vídeos sobre ressonância magnética nuclear. Repito aqui essa figura do nosso livro-texto, Solomons. E vocês observam que nessa região de 1 até mais ou menos 4, nós temos sinais de hidrogênio, quando o hidrogênio está ligado a carbono sp3. Nessa região aqui, entre 0,8, às vezes até meio, até em torno de 1,89, 2, nós temos sinais de hidrogênio ligado a carbono, CH3, CH2, CH. Quando o carbono ele é um alílico, carbono benzílico, ou vizinho a uma carbonila, ou um carbono de ligação tríplice, esse sinal aparece entre 2 e 3. Quando existem grupos ligados, eletronegativos diretamente ligados ao carbono, o sinal está mais desblindado. E por aí vai, compostos aromáticos aparecem na região de 6 e 7, aldeídos na faixa de 9,5 a 10,5, essa faixa aqui está muito ampliada, já comentei isso antes, tá? Mas esse aqui vocês devem ter um quadro desse ou uma tabela com deslocamentos químicos para resolver esse tipo de problema. Vamos para diante então. Aqui está o espectro um pouco mais ampliado agora. Nós temos aqui um sinal, os outros dois sinais, quarto sinal e o quinto sinal. Esse sinal está claramente na faixa de aldeído, entre 9,5 e 10,5. Então, isso aqui é um sinal de CH de aldeído, facilmente assinalável. Não existe muitos outros sinais. O sinal de alguns fenóis, eventualmente, pode aparecer nessa região, mas esse está típico de aldeído. Essa região é a região de aromático. Aqui eu coloco o benzeno para ilustrar, e dependendo do padrão de substituição do benzeno,
o número de sinais e a separação deles vai variar. Aqui nós temos uma região em que é uma região, como nós já mostramos no slide anterior, quando você tem um CH ou alílico ou benzílico, tipicamente aparece nessa região, e essa região mais inferior é a região de carbono, de sinal de hidrogênio ligado a carbono sp3. Nessa direção, quanto maior o valor do deslocamento químico, mais desblindado é o sinal, e quanto menor, mais blindado é o sinal. Então, isso é novamente uma revisão, mas vocês já observam que nós temos nesse espectro um sinal devido ao aldeído, dois sinais devido a hidrogênios ligados a um anel benzênico e mais dois sinais ligados a hidrogênio ligado a carbono sp3. Bom, fazendo uma análise agora um pouco mais detalhada desse espectro, eu ponho aqui o sinal, essa referência, linha tracejada, mostrando onde aparece o sinal do benzeno. Se o benzeno se for apenas benzeno, o deslocamento químico dos hidrogênios é 7,26. Então, nesse caso, vocês observam que os dois sinais correspondentes a 4 hidrogênios nessa região estão mais desblindados do que o sinal do benzeno. Isso significa que tem grupo retirador ligado ao anel benzênico. Tá? Nesse caso, o grupo retirador de elétrons que nós temos é o grupo formil do aldeído. Tá? Então, o fato de se estar mais desblindado é uma indicação de que esse grupo deve estar ligado diretamente ao benzeno. Como aqueles sinais estão desdobrados, eu apresento para vocês aqui, tá, dessa fonte, alguns valores de constantes de acoplamento de hidrogênio. Vocês também devem sempre fazer uso dessas tabelas de constante de acoplamento, e eu chamo a atenção de vocês de dois valores aqui, para resolver esse exercício. Quando nós temos hidrogênio ligado a carbono, que está ligado a um outro carbono e que está ligado a outro hidrogênio, existir rotação livre em torno dessa ligação, a constante de acoplamento J3 varia de 6 a 8, o valor típico é 7. Quando nós temos um composto benzênico, tá? Se você tiver dois hidrogênios orto, a constante de acoplamento entre eles é em torno de 9 e 10, o valor típico é entre 8 e 9. A constante de acoplamento meta é de 1 a 3, o valor típico é 3. E a constante de acoplamento, quando os átomos de hidrogênio estão em posição para um em relação ao outro, é de 0 a 1. O típico é você observar valor 0. Tá? Eu coloco para vocês aqui embaixo o espectro do paracloro nitrobenzeno. No caso do paracloro nitrobenzeno, se observa que existe aqui um plano de simetria. Esse hidrogênio A é quimicamente equivalente ao outro hidrogênio, que eu chamei aqui de A', e o X é quimicamente equivalente ao chamado de X'. Observe que o espectro é complexo, ele pode ser até mais complexo, mas na maioria das vezes é reportado na literatura apenas esse sinal como sendo um dupleto, na realidade é um dupleto complexo, e essa separação aqui corresponde a aproximadamente 8, 9 Hz, que é a constante de acoplamento de A com X ou de A' com X'. Você observa que o sinal mais desblindado é aquele devido a e a', que está orto em relação ao grupo nitro, que é retirador de elétrons. E o outro sinal, que aparece em torno de 7,5, corresponde ao sinal de X'. Verifica claramente que quando você tem um benzeno para substituído, você tem dois sinais mais ou menos afastados, dependendo da natureza dos grupos. O deslocamento químico desse dupleto complexo, vamos chamar assim, é aproximadamente a metade dessas duas linhas, está um pouco deslocado, porque na realidade o valor do deslocamento químico deve ser o centro de gravidade do multipleto, mas na prática a gente pega o valor médio dessas duas frequências. Vamos voltar ao nosso espectro então. Tá?
o aldeído já está caracterizado. Nós sabemos que nós temos aqui, então, 2 sinais e que esses sinais são de hidrogênios ligados ao anel benzênico. E pela natureza desses sinais, você observa, os sinais são praticamente iguais, bem separados uns dos outros. Não dá para avaliar aqui, de um modo geral, nós vamos chamar esses sinais, chama atenção novamente, na literatura, você consegue medir com uma certa segurança o valor da constante de acoplamento orto, por isso que costuma se chamar de dupleto, mas vai depender do tipo de sinal. Às vezes é multipleto, às vezes você não consegue. Se você conseguir medir essa constante de acoplamento com uma certa segurança, como seria o caso desse composto, você chamaria de dupleto. Então você observa que você tem 2 mais 2 sinais, então nós temos 4 sinais, e isso indica que nós temos um anel benzênico para-substituído. Aqui eu não botei o linha, aquele linha é para dizer que esse hidrogênio não é magneticamente equivalente a este. Não vou aqui aprofundar nessa discussão, tá certo? Em outros vídeos nós já falamos sobre isso. Tá? Esse valor dessa constante de acoplamento, embora o espectro apresentado não nos permite medir, isso aqui é aproximadamente 8 Hz. Vamos colocar esse valor sempre para vocês já irem se lembrando desse valor. Tá? Em torno disso, de 8 a 9 Hz. Tá? Então, nós temos esse fragmento aqui, pelo padrão do sinal, pela posição dele, nós temos também esse outro fragmento. Resta observar que nós temos aqui um sinal correspondendo a um átomo de hidrogênio. Se você expandir isso aqui, você vai observar que isso aqui é um septeto, sendo septeto pela regra do N mais 1, significa que esse CH é vizinho a 6 átomos de hidrogênio, e não é coincidência que você observa que você tem um sinal que corresponde a 6 átomos de hidrogênio, tá? E esse sinal é um dupleto, significa que o hidrogênio os hidrogênios que dão origem a esse sinal são vizinhos de apenas um átomo de hidrogênio. Pela regra do N mais 1, 1 mais 1, 2, daria um dupleto. Chama atenção novamente, lamento, mas a qualidade desse espectro não é boa, mas prometo que em outros vídeos vou escolher espectros melhores. Mas isso é o que vocês encontram no livro-texto, e é bom que vocês acostumem com isso. Os outros estão da mesma qualidade. Então, observa que o fragmento que corresponde a esses 2 sinais é este CH, tá? Este CH é vizinho de 3 com mais 3, 6. Então, 6 mais 1, 7, dá um septeto. E esta metila é quimicamente equivalente a essa metila. Elas são vizinhas de um hidrogênio. 1 mais 1, 2, dá um dupleto. O valor de constante de acoplamento vicinal quando você tem aqui ligações com rotação livre, varia de 6 a 8, valor típico 7, 7,5. Então, vocês observam que nós temos agora para esse espectro 3 fragmentos. Tá? Aqui a curva de integral não foi apresentada, foram colocados os 2 átomos de hidrogênio, o que facilitou em muito a resolução do exercício. Um serviço a menos para vocês. Então, eu apresento agora um resumo, completando aquela tabela, tá certo? Sinal A, B, C, D, E, os valores dos deslocamentos químicos, a multiplicidade, da melhor forma que eu consegui analisar para esse espectro, é um simpleto, é um dupleto, lembra que é um dupleto mais complexo, tem mais linhas do que simplesmente um dupleto, o par dele, um constante de acoplamento, que esses valores eu estimei, coloquei para vocês valores típicos aqui, tá certo? Fiz uma estimativa, uma medida bem grosseira, mas só para vocês irem se acostumando com esses valores, não vão variar muito, bom que vocês se acostumem. Novamente, no próximo vídeo eu prometo que vou apresentar espectros de qualidade melhor. Você tem um septeto e você tem um dupleto. Aqui estão os valores das constantes de acoplamento. Aqui estão as integrais de cada sinal, 1, 2, 2, 1 e 6. E aqui estão as atribuições que nós fizemos. Por meio dessas atribuições, nós chegamos naqueles 3 fragmentos, como eu mostrei para vocês.
Esse fragmento corresponde, em termos de composição química, a um carbono, um hidrogênio e um oxigênio. Este fragmento corresponde a 6 átomos de carbono, 6 com 4 hidrogênios. Este fragmento corresponde a 3 carbonos e 7 átomos de hidrogênio. Nesse momento, nós temos 3 fragmentos. Se você soma a esses 3 fragmentos, você tem um carbono com mais 6, 7, com mais 3, 10 carbonos. Um átomo de hidrogênio com 4, 5, com 7, 12, com oxigênio. Então, esta fórmula molecular você deduz a partir da soma da composição de cada um desses fragmentos. Se você observar, essa composição corresponde a uma massa molar 148, que é exatamente correspondente ao íon molecular. Em outras palavras, pela análise do espectro de ressonância magnética nuclear, nós encontramos 3 fragmentos, somando a fórmula desses 3 fragmentos. Achamos essa fórmula. Ao somar, ao determinar a massa molar dessa fórmula, nós identificamos que corresponde exatamente à massa do íon molecular. Significa que a fórmula molecular do composto é esta, e que nós temos 3 fragmentos e nada mais. Basicamente, nós já temos a resposta, mas eu passo agora a fazer um resumo para vocês do que nós temos até o momento. O espectro no infravermelho, você tem um composto aromático, você tem uma parte alifática, você tem um grupo carbonila. O espectro de massa, o íon molecular tem massa 148. O espectro de RMN de hidrogênio resulta em 3 fragmentos, e isso tudo corresponde a essa fórmula molecular, tá? Que está de acordo com a massa encontrada no espectro de massa. Esse é o resumo até o momento, e conectando esses 3 fragmentos, nós temos essa fórmula. Basicamente, o problema está resolvido. E as atribuições já dos sinais já assinaladas. Passo então para ver para vocês o espectro de ressonância magnética nuclear de carbono 13. De novo, esse espectro é simulado, você não vai encontrar todos os sinais do mesmo tamanho aqui, olha, e esses todos do mesmo tamanho, não é assim que acontece, tá? Não vamos discutir detalhes disso agora, mas vamos pegar esse espectro e fazer uma análise dele. Aqui eu apresento para vocês novamente, que já apareceu, essa figura já apareceu no vídeo sobre ressonância magnética nuclear que nós já publicamos, tá? Numa escala de 0 a aproximadamente 220, o deslocamento químico de carbono 13 acontece numa escala bem mais larga do que a de hidrogênio. Da mesma forma que nós apresentamos anteriormente, nós temos essa região de menor número de onda, menor deslocamento químico, nós temos átomos de carbono com hibridação sp2, depois aqueles ligados a grupos com grupos retiradores de elétrons, nessa região de 110 a 150 C+C de compostos aromáticos de alqueno, na região de em torno de 150, 170 carbono de carbonilo de amida, um pouco mais acima, ésteres, carbono de ácido e carbono de aldeído de cetona. Tá? Então, vocês já observam por aqui que nessa região aqui, olha, tá na região de carbonila de aldeído de cetona, essa região é região de aromático e essa região é região de aromático. Bom, tá aqui o resumo, tá? CH3, CH2, CH, nessa ordem, aparecem os sinais nessa região, os átomos de carbono de anel benzênico aparecem nessa região, de 110 a 160, dependendo da natureza dos grupos que estiverem ligados. E aqui o grupo fomil, que nós já sabemos que existe, está aqui confirmada a presença dele. Tá? Como ele está ligado diretamente ao anel benzênico, essa conjugação reduz o valor do deslocamento químico, e ele aqui aparece em aproximadamente 192 ppm. Tá? Eu assinalo ali, então, dou um número para cada um, como pedido no exercício. Sempre estou começando à esquerda, isso fica a critério de cada um, mas vamos padronizar assim, começar sempre a numeração da esquerda, tanto para a letra quanto para os números aqui. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui já está assinalado para vocês a natureza do sinal. Isso aqui, esse sinal, ele
é originado a partir de um carbono, de uma metila, este a partir de um CH, 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 carbono não hidrogenado e CH. Tá? É claro que para obter essas informações, vocês precisam de outros tipos de espectro que não está apresentado aqui. Por isso que o autor já indica para vocês qual é o tipo de carbono que dá origem a esses sinais. Então, montando uma tabela com o número de carbono de 1 a 7, anotando os valores dos deslocamentos químicos. Claro que aqui eu não tive precisão, não dá precisão, mas quando você obtém o seu próprio espectro, aparece registrado aqui, você pode pedir para registrar a frequência com até 2 casas decimais. Você poderia ter uma medida de 191,98, por exemplo, mas aqui, é claro, é só um exercício e essa medida foi feita simplesmente olhando aqui na escala. Aqui as atribuições dos sinais, você tem um CHO, você tem um carbono, como está indicado, mais um carbono, CH, um CH, um CH e um CH3. Se você soma todos esses átomos de carbono, você vai ver que você tem 7 átomos de carbono. Se você soma os átomos de hidrogênio, você tem 1, 2, 3, 4, com 3, 7, e um átomo de oxigênio. Essa soma C3H7O, nós já vimos anteriormente que não corresponde à fórmula molecular. Então, você observa que a fórmula molecular é C10H12O. Nós já sabemos disso. Se você subtrai desta fórmula, tá? C7H7O, nós encontramos C3H5. Ou seja, nós temos 10 átomos de carbono e 7 sinais. Significa que existe uma simetria. Existem átomos de carbono que são quimicamente equivalentes e que vão dar origem a um sinal apenas. Tá? Esse C3H5 corresponde a um grupo CH3 mais 2CH. 2CH com mais um CH3, isso vai dar o quê? Vai dar o C3H5. Então, esse CH aromático, ele aparece 2 vezes. Esse CH aromático, na verdade, corresponde a 2CH. E esse CH3, na realidade, corresponde a 2CH3. Agora sim, você tem a fórmula. Então, este sinal, o sinal 4, embora seja apenas um sinal, ele corresponde a 2 átomos de carbono, este a 2 átomos de carbono e esse a 2 átomos de carbono. É claro que nós já sabíamos qual era a fórmula molecular, nós já poderíamos direto fazer o assinalamento, mas eu fiz questão de fazer essa soma, porque é possível que você já obtenha a fórmula molecular diretamente pelo espectro de carbono 13 também. Mas quando você associa esse dado com o espectro de hidrogênio e outros dados, aí você tem mais segurança em atribuir, em assinalar aí, determinar a fórmula. Portanto, concluindo a análise do espectro de RMN de carbono 13, nós observamos o seguinte: esse composto ele tem aqui um plano de simetria. Claro que esse hidrogênio não é reflexo dessa carbonila, mas nós temos rotação livre em torno dessa ligação, de modo que nós observamos que o carbono 1 ele está associado, dá origem ao sinal em 191. O carbono 2 é carbono não hidrogenado, está mais desblindado, porque está ligado diretamente ao grupo formil. O carbono 3 também é um átomo de carbono não hidrogenado, corresponde, dá origem ao sinal em 133. Os átomos de carbono 4, assinalado aqui como 4 e 4, em função da simetria, os dois dão origem a um único sinal que é 130, ligeiramente mais desblindado do que o sinal correspondente aos átomos de carbono 5, em função de estarem em posição orto ao grupo formil. Tá? Mais detalhes sobre isso vocês vão observar também em outro vídeo que nós publicamos. O átomo de carbono 6, como é um CH, e ele aparece, dá origem a um sinal em 36 partes por milhão, está mais desblindado do que os sinais das duas metilas, porque ele é benzílico. Note que, em função da rotação livre em torno dessa ligação, as duas metilas dão origem a um único sinal em 23. Aqui nós temos as letras correspondentes aos assinalamentos dos sinais do RMN de hidrogênio.
E observe que esses dados, essa estrutura está compatível com o espectro infravermelho, que nós já tínhamos visto, apresenta o sinal correspondente a carbonila, sinais correspondentes a CH de alifático, a CH de aromático e sinais correspondentes a estiramento de C-tríplice-C. Portanto, o exercício está resolvido. Espero que vocês tenham apreciado. Esclareço mais uma vez que esses vídeos não substituem de forma alguma o estudo do livro-texto. Recomendo que estudem novamente o capítulo 9 do nosso livro-texto, que é o Solomos, resolvam outros exercícios e até o próximo vídeo. Como sempre, agradeço ao professor Claudinei Filomeno, professor Nelson Santiago, por contribuírem com a correção desses slides. Se você quiser saber mais, a literatura está aí. E se quiser saber mais sobre infravermelho, recomendo aí esse livro.